Existe algo mágico na ideia de uma cabana para a lua de mel bem no meio da floresta, isolada, romântica, cercada por pinheiros enormes e o suave sussurro do vento. Parecia o refúgio perfeito para mim e meu marido Pedro. Tínhamos passado meses planejando cada detalhe do nosso casamento, então a ideia de nos desligarmos do mundo por uma semana em uma área remota de Vermont soava como um sonho. Encontramos a cabana pela internet. As fotos eram impressionantes. Interior aconchegante em madeira, lareira e uma banheira de hidromassagem no deck com vista para um vale sereno coberto por névoa. O anúncio mencionava que a cabana era uma propriedade histórica restaurada, mas o anfitrião garantia todas as comodidades modernas, perfeita para uma escapada romântica. As avaliações eram excelentes. A viagem até lá foi longa e cheia de curvas. Meu celular perdeu o sinal na metade do caminho e Pedro brincou que era o universo me forçando a desconectar. Apenas você, eu e a natureza, ele disse, apertando minha mão enquanto dirigia. Chegamos pouco antes do anoitecer. A cabana era ainda mais pitoresca que nas fotos. Ficava em um morro, rodeada por uma densa floresta, com uma estrada de terra estreita serpenteando de volta à civilização. O ar cheirava a pinheiros e terra úmida, e uma leve neblina já estava se formando sobre as árvores. Dentro, tudo era como prometido. Vigas de madeira acolhedoras, uma lareira crepitante e o tipo de mobília confortável que parecia pertencer a um cartão de Natal. A cozinha estava bem abastecida com comida suficiente para quase uma semana e itens essenciais. Uma cesta de boas-vindas estava no balcão com uma garrafa de vinho local e um bilhete escrito à mão. Aproveitem sua estadia. O bilhete era dos anfitriões, que nos garantiram por e-mail que estariam disponíveis por telefone na cidade próxima, caso precisássemos de algo. A primeira noite foi perfeita. Bebemos o vinho, cozinhamos o jantar juntos e sentamos perto da lareira, conversando sobre nosso futuro. Pela primeira vez em semanas, me senti completamente relaxada. Os únicos sons eram os troncos estalando no fogo e o ocasional pio de uma coruja lá fora. Mas quando me deitei na cama naquela noite, olhando para o teto, comecei a sentir um desconforto. Não era nada que eu pudesse explicar exatamente. Apenas uma vaga sensação de estar sendo observada. Pedro já estava dormindo, então não disse nada. Convenci-me de que era apenas o estranhamento do lugar e eventualmente adormeci. Na manhã seguinte, acordei e encontrei Pedro na varanda com uma xícara de café, olhando fixamente para a floresta. "Está tudo bem?" perguntei, saindo para encontrá-lo. "Sim", ele disse, embora sua voz parecesse distante. "Só achei que ouvi alguma coisa ontem à noite. Provavelmente um animal, mas era alto. Não me lembrava claramente de ter ouvido o mesmo que Pedro, embora tivesse sentido algo estranho naquela noite. "Provavelmente não é nada", disse, me inclinando contra ele. "Estamos no território deles, afinal. Passamos o dia explorando as trilhas de caminhada nas proximidades. A floresta era linda, o tipo de natureza intocada que você só vê em cartões postais. Mas havia algo no silêncio que me deixava nervosa. Nenhum pássaro cantando, nenhum movimento no chão da floresta, apenas um silêncio opressivo. Até Pedro parecia tenso, embora tentasse esconder. As coisas foram piorando gradualmente a cada dia. Os sons ficaram mais frequentes, as sombras mais pronunciadas e nosso sono mais difícil. Naquela noite, enquanto estávamos na banheira de hidromassagem sob as estrelas, eu ouvi pela primeira vez um cantarolar fraco e distante. No início, pensei que fosse o vento, mas era melódico demais, deliberado demais. Subia e descia como uma canção de ninar cantada quase fora do alcance do ouvido. "Você está ouvindo isso?" sussurrei. Pedro congelou, seus olhos escaneando a floresta escura ao nosso redor. "Sim", ele disse depois de um momento. "Provavelmente é só o vento."
mas sua voz estava tensa, e eu podia perceber que ele não acreditava nisso. Nos dias seguintes, a inquietação cresceu. O cantarolar tornou-se mais frequente, sempre à noite, sempre fraco o suficiente para me fazer questionar se eu estava imaginando. Uma vez acordei com o som de passos na varanda, mas quando Pedro verificou, não havia nada lá. A floresta, que parecia tão bonita no início, agora se sentia opressiva. Era como se estivesse nos observando, esperando. Até a cabana começou a parecer menos acolhedora. As sombras pareciam durar mais do que deveriam, e às vezes eu jurava ouvir sussurros vindos da lareira quando o fogo diminuía. Na nossa quinta noite, tudo chegou ao limite. Tínhamos ido para a cama cedo, esperando ter uma boa noite de sono, antes de irmos à cidade no dia seguinte para reabastecer nossos mantimentos que estavam acabando. Acordei por volta das 2 da manhã com o som do cantarolar, mais alto desta vez, quase como se viesse de dentro da cabana. "Pedro?", sussurrei, sacudindo-o para acordar. Ele se sentou, grogue. "O que foi?" "Escute." O cantarolar encheu o quarto, uma melodia baixa e assustadora que parecia infiltrar-se em meus ossos. O rosto de Pedro ficou pálido, e ele pegou a lanterna da mesa de cabeceira. "Vou dar uma olhada", ele disse. "Você está louco!", sibilei. "E se for?" "O que, um fantasma?" Ele tentou sorrir, mas não chegou aos olhos. "Provavelmente é só o vento ou algum eco estranho. Fique aqui." Observei enquanto ele calçava as botas e vestia a jaqueta saindo para a noite. A porta rangeu ao fechar atrás dele, e de repente a cabana parecia insuportavelmente vazia. Os minutos passaram, 15, depois 30. Sentei-me na beira da cama, agarrando meu celular, mesmo que não tivesse sinal. Cada ranger das tábuas do assoalho, cada rajada de vento fazia meu coração disparar. Quando Pedro finalmente voltou, parecia abalado. "Não há ninguém lá fora", ele disse, sua voz tremendo. "Mas encontrei algo." Ele mostrou um pequeno objeto enferrujado. Era uma gaita. A gaita pareceu vibrar levemente em suas mãos, como se respondesse ao cantarolar distante. "Onde você encontrou isso?", perguntei, meu estômago afundando. "Na varanda", ele disse. "Estava simplesmente colocada lá." "Vamos embora", disse finalmente. "Podemos dirigir até um hotel na cidade. Não me importo se é no meio da noite." Pedro concordou com a cabeça. Enquanto nos apressávamos para fazer as malas, o cantarolar começou novamente. Desta vez era ensurdecedor, ecoando pela cabana como se viesse das próprias paredes. As luzes piscaram e o ar ficou frio. Eu podia ver minha respiração. "Vá para o carro!", Pedro gritou. Abandonamos quase tudo na cabana. Roupas, presentes de casamento, até nossos documentos. Naquele momento apenas queríamos distância. Corremos para fora, mas a floresta estava viva com movimento. Sombras se moviam entre as árvores, rápidas demais para serem animais. O cantarolar estava ao nosso redor agora, um coro de vozes cantando em harmonia. Conseguimos chegar ao carro e correr pela estrada de terra, os faróis mal cortando a escuridão. Olhei para trás uma vez e vi figuras paradas na clareira perto da cabana, silhuetas altas e finas que não se moviam, quase como sombras humanas alongadas contra a luz da lua. Não paramos de dirigir até chegarmos a um hotel, horas depois. Não dormimos naquela noite, e no dia seguinte, quando finalmente recuperamos o sinal de celular na cidade, ligamos para os anfitriões para contar o que havia acontecido. Eles pareceram surpresos, mas havia algo em suas vozes, algo que me fez pensar que não estavam totalmente chocados. Passamos semanas tentando esquecer o que aconteceu, mas a curiosidade acabou me levando a pesquisar sobre aquela cabana. Descobri que ela tinha uma história sombria. Na década de 1890, pertencia a um recluso chamado Tobias Corvo, que diziam fazer parte de algum tipo de culto. Os moradores locais contavam que ele costumava tocar uma gaita para atrair viajantes para sua cabana, de onde nunca mais eram vistos. Nunca mais voltamos a Vermont. Às vezes,
Ainda ouço o cantarolar nos meus sonhos, e acordo no meio da noite, sentindo como se algo estivesse me observando das sombras do nosso quarto. Pedro diz que é apenas minha imaginação, mas noto que ele também evita falar sobre aqueles 5 dias na floresta, e nunca mais sugeriu uma viagem para um local isolado. A lua de mel dos sonhos deveria ser mágica, um momento para celebrar o amor, a aventura e a promessa de um futuro compartilhado. A nossa não seguiu exatamente esse caminho. O que aconteceu conosco naquela semana no verão passado ainda parece um sonho, ou melhor, um pesadelo do qual não consigo acordar completamente. Tudo começou de forma inocente. Meu marido Lucas e eu tínhamos planejado uma viagem de carro pela Serra da Mantiqueira. Fizemos malas leves, ansiosos para parar em pequenas pousadas charmosas e hotéis ao longo do caminho. Era uma mistura de improviso e romance que parecia combinar perfeitamente conosco. Os primeiros dias foram idílicos. Estradas sinuosas entre folhas douradas de outono, refeições aconchegantes em pequenos restaurantes à beira da estrada e longas manhãs preguiçosas, onde o mundo parecia pertencer apenas a nós dois. A paisagem montanhosa nos envolvia com sua beleza natural, e o céu nunca pareceu tão azul quanto naqueles dias. Então, no 4º dia, nos perdemos. Eu estava navegando e meu celular estava com problemas de sinal há horas. O aplicativo de mapas travou, deixando-nos apenas com instruções vagas que eu tinha anotado em um guardanapo mais cedo. O sol estava se pondo, e à medida que dirigíamos mais fundo na floresta, as sombras pareciam se estender mais longas e escuras. E talvez devêssemos simplesmente voltar, sugeriu Lucas, suas mãos apertando o volante. Vamos continuar mais um pouco, disse, apertando os olhos para o mapa improvisado. Deveria haver uma pousada por aqui em algum lugar. E então vimos uma placa de madeira, mal visível na luz que se esvaía. Pousada Monteiro, hospedagem desde 1925. A placa balançava levemente na brisa, sua tinta descascada e desgastada pelo tempo. Uma estrada de cascalho serpenteava a colina acima, desaparecendo entre as árvores. Parece aconchegante, disse Lucas erguendo uma sobrancelha. Vamos lá, provoquei. Vai ser uma aventura. A pousada Monteiro era uma construção ampla e desgastada que parecia ter sido arrancada de outro século. Sua pintura branca desbotada descascava em longas tiras, e a varanda cedia sob o peso de décadas, mas as janelas brilhavam acolhedoramente e o cheiro de lenha queimada pairava no ar fresco da noite. Dentro, a pousada era surpreendentemente charmosa. As paredes estavam forradas com fotografias antigas e uma enorme lareira de pedra crepitava na recepção. Uma mulher de meia-idade nos recebeu de trás de uma pequena mesa, seu sorriso educado, mas reservado. Bem-vindos, disse ela com voz suave. Não esperávamos ninguém esta noite. Vocês têm um quarto disponível? Perguntou Lucas, limpando a poeira de sua jaqueta. Ela hesitou, seus olhos se voltando para a janela, como se procurasse por algo. Sim, disse finalmente. Quarto 3. É no andar de cima. O quarto era simples, mas limpo. Móveis antigos, uma cama de dossel rangente e cortinas pesadas que bloqueavam a noite. Passei a mão sobre a colcha da cama, apreciando o trabalho artesanal. Viu? Disse sorrindo para Lucas. É perfeito. Ele sorriu, mas pude perceber que ainda estava inquieto. Naquela noite, acordei com o som de passos. A princípio, pensei que fosse Lucas. Virei-me, esperando encontrá-lo andando pelo quarto, mas ele ainda estava deitado ao meu lado, sua respiração lenta e constante. Os passos eram fracos, vindos de algum lugar acima de nós. Disse a mim mesma que era uma construção antiga, prédios velhos rangem, mas o som não parou.
Os passos continuavam movendo-se deliberadamente e lentamente pelo teto, como se alguém estivesse procurando algo. Pela manhã mencionei isso à mulher na recepção, mas ela apenas sorriu educadamente. Esta é uma pousada antiga, disse ela. Você se acostuma com os barulhos. A segunda noite foi pior. Tínhamos passado o dia explorando uma trilha próxima e quando voltamos à pousada, o sol já havia se posto. As árvores ao redor da propriedade pareciam mais escuras que antes, seus galhos arranhando o céu. Jantamos em silêncio, ambos nervosos, mas incapazes de explicar por quê. A sala de jantar estava vazia, exceto por nós. Embora eu achasse ter ouvido vozes abafadas vindas de algum lugar da pousada, vozes que paravam sempre que eu tentava me concentrar nelas. Naquela noite, os passos voltaram, mais altos desta vez. Lucas também os ouviu. Ele se sentou na cama, seus olhos arregalados na escuridão. Você está ouvindo isso? Sussurrou. Sim, respondi, agarrando a colcha. Ouvimos enquanto os passos se moviam acima de nós, parando diretamente sobre nossa cama. Então, começaram a descer, passos lentos e deliberados, no que parecia uma escada de madeira. Quando os passos começaram a descer, senti um frio que parecia vir de dentro dos meus ossos. O ar do quarto ficou pesado, quase difícil de respirar. Existe outro andar? Perguntou Lucas, sua voz quase inaudível. Balancei a cabeça. Não havia nenhuma escada visível para um terceiro andar. Na manhã seguinte, decidimos ir embora. Arrumei nossas malas enquanto Lucas foi ao balcão acertar a conta. Ele voltou pálido e tremendo. Ela não estava lá, disse. O que você quer dizer? A mulher, a da recepção. Ela sumiu e o saguão parece diferente. Como assim diferente? Apenas venha comigo, disse ele pegando minha mão. Descemos juntos. E vi o que ele queria dizer. O saguão, antes quente e acolhedor, agora estava frio e desolado. A lareira estava vazia, sua fornalha desmoronando por negligência. As fotos nas paredes estavam desbotadas e deformadas, suas molduras rachadas. E a mulher não estava em lugar nenhum. Entramos no carro e dirigimos o mais rápido que pudemos. Nenhum de nós falou. O silêncio no carro pressionando sobre nós como um peso. O caminho de volta pareceu interminável. Cada curva da estrada nos fazendo temer que, de alguma forma, estivéssemos voltando para aquele lugar. Olhei para trás uma vez e vi a pousada diminuindo no espelho retrovisor. Por um momento, pensei ter visto alguém em pé na varanda, uma figura alta e magra, com a cabeça inclinada em um ângulo antinatural. Não paramos até chegar a uma pequena lanchonete na beira de uma cidade próxima. Não sei porquê, mas me senti mais segura ali, cercada pelo zumbido das conversas e o cheiro de café. A garçonete nos trouxe cardápios e não pude deixar de perguntar: você sabe alguma coisa sobre a pousada Monteiro? Seu rosto empalideceu. Aquele lugar pegou fogo há anos, disse ela. Lá por 1949. Depois de funcionar por mais de 2 décadas. Foi um incêndio terrível. Matou todos que estavam dentro. Lucas e eu trocamos olhares de puro horror. Como poderíamos ter dormido 2 noites em um lugar que não existia mais? Você deve estar enganada, disse ele finalmente, sua voz tremendo. Acabamos de nos hospedar lá. A garçonete balançou a cabeça. Não sei o que dizer a você, querida, mas aquele lugar se foi. Já faz décadas. Nunca mais falamos sobre a pousada Monteiro. Pesquisei por meses, tentando encontrar explicações racionais, mas algumas experiências simplesmente desafiam a lógica do nosso mundo. Às vezes, tarde da noite, acho que ouço passos em nossa casa, suaves, deliberados, movendo-se bem acima da minha cabeça. Digo a mim mesma que é apenas minha imaginação, mas no fundo, sei a verdade. Lucas diz que eu grito durante o sono às vezes. Ele não admite, mas sei que também fica acordado de madrugada, ouvindo, esperando. Algo nos seguiu daquela pousada e tenho medo que nunca vá embora.
As luas de mel deveriam ser inesquecíveis por motivos maravilhosos. A nossa, infelizmente, ficou marcada na memória pelas razões erradas. Já se passou um ano e durante cada um desses 365 dias, ainda acordo suando durante a noite com os ecos daquelas vozes perturbadoras que tanto desejo esquecer. Tudo começou de maneira inocente. Rafael e eu éramos o típico casal aventureiro. Enquanto todos os nossos amigos reservavam resorts em praias paradisíacas da Flórida, nós buscávamos algo diferente, um lugar intocado pela civilização moderna. Rafael tinha descoberto uma ilha na costa de Oregon que praticamente não aparecia nos mapas. Os moradores locais a chamavam de Ilha dos Ventos. Diziam que era propriedade particular, mas completamente desabitada. Ele encontrou um relato de alguns canoístas que haviam parado lá por acaso e ficaram maravilhados com sua beleza selvagem, florestas densas, costas rochosas e falésias impressionantes. Imagine termos uma ilha inteira só para nós, Rafael dizia, seus olhos azuis brilhando de entusiasmo. Eu deveria ter dito não. Deveria ter sugerido qualquer outro lugar do mundo, mas não o fiz. Alugamos um pequeno barco em uma pacata vila de pescadores chamada Porto Seguro. O capitão, um homem magro de pele enrugada pelo sol, parecia amigável no início, conversando sobre armadilhas para lagostas e a próxima temporada de tempestades. Porém, quando Rafael mencionou a Ilha dos Ventos, sua expressão mudou completamente. "Vocês estão indo para lá?" perguntou em voz baixa. "Sim", Rafael respondeu. "Dizem que é um lugar incrível." O capitão olhou para mim e depois para Rafael. "Aquilo é propriedade particular. As pessoas não vão lá. Ficaremos apenas alguns dias", Rafael garantiu. "Só uma barraca, alguns suprimentos, não deixaremos nenhum rastro." O capitão não argumentou mais, mas seu silêncio pesava no ar. Quando chegamos à ilha, ele nos ajudou a descarregar nosso equipamento, mas recusou-se a pisar na areia. "Voltarei em 3 dias", disse secamente. "Estejam prontos." Ele não esperou nosso agradecimento antes de partir, deixando apenas um rastro de espuma na água. A ilha era deslumbrante, não posso negar. Pinheiros imponentes balançavam na brisa fresca, suas agulhas emitindo um som que me lembrava conversas distantes. O ar tinha cheiro de sal e terra úmida, e os únicos sons eram as ondas batendo contra as rochas e o grito distante das gaivotas. Montamos acampamento numa pequena clareira perto da praia, próxima o suficiente para ouvir o mar, mas protegida pelas árvores. Como sempre fazíamos em nossas aventuras, trouxemos nossa bolsa impermeável para proteger documentos e equipamentos eletrônicos. Rafael estava em seu elemento, construindo uma pequena fogueira e organizando nossos suprimentos. Por um tempo, seu entusiasmo foi contagiante e esqueci completamente do aviso do capitão. Mas quando o sol desapareceu no horizonte, a ilha transformou-se. Os tons vibrantes da floresta deram lugar a um negro sombrio. Os alegres cantos dos pássaros foram substituídos por um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo vento. Até as ondas pareciam mais quietas, como se o próprio oceano estivesse prendendo a respiração. Na primeira noite, acordei com o som de algo se movendo fora da barraca. "Rafael", sussurrei, sacudindo-o. Senti meu coração disparar contra as costelas. "Acorda." "O que foi?" murmurou, meio adormecido. "Escuta." Nós dois ficamos em silêncio, tentando ouvir. Lá estava novamente, um suave farfalhar, como passos sobre agulhas de pinheiro. Rafael pegou uma lanterna e abriu o zíper da barraca. "Provavelmente só um guaxinim", disse ele saindo. Fiquei dentro, agarrada ao meu saco de dormir, enquanto ele iluminava as árvores com a lanterna. "Não tem nada aqui", ele gritou de volta, mas sua voz soava insegura. Na manhã seguinte, encontrei pegadas perto da barraca.
Não eram nossas, eram menores, parecidas com as de uma criança, e vinham da borda da floresta até poucos metros de onde tínhamos dormido. Talvez seja só um truque de luz, disse Rafael quando mostrei a ele. O vento pode ter espalhado as agulhas de pinheiro em padrões estranhos. Era uma explicação forçada, e nós dois sabíamos disso. Estou com um mau pressentimento, confessei. Rafael apertou minha mão firmemente. Estamos juntos nisso. Se ficar pior, vamos embora antes que o capitão volte, prometeu, mostrando uma segurança que me acalmou momentaneamente. Naquele dia, exploramos a ilha. Havia algo estranho nela, embora eu não conseguisse identificar exatamente o que no início. A floresta era silenciosa demais. Não havia esquilos, pássaros ou qualquer sinal de vida, além de alguns insetos ocasionais. Um odor ácido e desconhecido pairava no ar em certas áreas, fazendo meu estômago revirar. E então encontramos as gravações. Estavam numa clareira, a cerca de 1 quilômetro terra adentro. Símbolos estranhos entalhados nos troncos de várias árvores. Círculos, espirais e linhas irregulares que me causavam arrepios só de olhar. Provavelmente são antigas, disse Rafael, passando os dedos sobre uma das marcas, talvez indígenas. Mas as gravações não pareciam antigas. As bordas eram afiadas, e a madeira embaixo delas estava clara e recente. Quis ir embora naquele momento, mas Rafael me convenceu a ficar. São apenas algumas gravações, ele disse. Não deixe que isso te assuste. Naquela noite, as vozes começaram. Primeiro, pensei que estava sonhando. Acordei com o som fraco de conversas, distantes mas distintas. Era como estar em um local cheio de gente, onde todos falavam baixo demais para que eu pudesse entender as palavras. Você está ouvindo isso? Perguntei a Rafael, minha voz tremendo. Um calafrio subiu pela minha espinha enquanto me encolhia contra ele. Ele assentiu, seu rosto pálido. Deve ser só o vento. Mas nós dois sabíamos que não era. Os sons abafados ficaram mais altos com o passar da noite, circulando nossa barraca como um predador rondando sua presa. Em determinado momento, pensei ter ouvido meu nome sendo chamado, a voz distorcida, mas inconfundível. Implorei a Rafael para irmos embora, agarrando seu braço com força. Ele hesitou, olhando para a escuridão fora da barraca. Seria perigoso demais navegar pela costa rochosa no escuro, explicou, embora seu próprio medo fosse evidente. Iremos embora assim que amanhecer, prometo. Não dormi depois disso. Quando finalmente o dia nasceu, começamos a arrumar nossas coisas o mais rápido possível. Mas quando nos dirigíamos de volta à praia, algo nos fez parar. As pegadas tinham voltado, dezenas delas. Circulavam nosso acampamento e seguiam para a floresta, desaparecendo entre as árvores. E então vimos a boneca. Estava pendurada em um galho baixo, balançando suavemente na brisa matinal. Era feita de maneira rústica, costurada com pedaços de pano e o que parecia ser algas marinhas secas. Seus olhos de botão encaravam o vazio, e sua cabeça pendia para um lado, como se tivesse sido quebrada. Ficamos paralisados por alguns segundos, olhando para aquele objeto macabro balançando suavemente. Minha boca secou completamente e senti náusea subindo pela garganta. "Quem está aí?" Rafael gritou, sua voz ecoando pelas árvores. Não houve resposta, além do ocasional estalo de galhos distantes. Trocamos um olhar e, sem dizer palavra, soubemos que precisávamos sair imediatamente. Abandonamos tudo, exceto o essencial. Rafael pegou nossa bolsa impermeável e enchemos com água, alguns alimentos e nossos documentos. O caminho até a praia parecia mais longo do que deveria, com a floresta se fechando ao nosso redor como uma coisa viva. Cada estalo de galho me fazia pular, e eu jurava sentir olhos me observando, esperando. Quando finalmente alcançamos a praia, quase chorei de alívio. A visão do mar aberto parecia salvação. Mas então Rafael parou. "Onde está o barco?"
O local onde o capitão nos deixara estava vazio. Não havia sinal do barco ou de seu retorno. Talvez ele esteja atrasado, disse, embora não acreditasse nisso. Rafael verificou seu relógio. Ele deveria estar aqui há 1 hora. Esperamos na praia, com o sol subindo mais alto no céu. Eu não parava de olhar por cima do ombro, meio esperando ver alguém ou alguma coisa emergir da floresta. Mas as árvores permaneciam imóveis. Ao entardecer, os murmúrios voltaram. Flutuavam no vento, fracos, mas inconfundíveis. Não vamos passar mais uma noite aqui, falei, minha voz trêmula. Podemos nadar se for preciso. Rafael hesitou, olhando para a água escurecendo, e então concordou. A ilha fica a menos de 2 quilômetros da costa. Vai ser difícil com a água fria, mas é nossa melhor chance. Ele abriu a bolsa impermeável. Colocamos nossos documentos e um pequeno sinalizador de emergência dentro e entramos na água. A água estava gelada, penetrando em nossos ossos como milhares de agulhas. Cada ondulação parecia uma mão roçando minhas pernas. Lutamos contra as correntes fortes daquela região, nossos músculos ardendo com o esforço. Na metade do caminho, olhei para trás. A praia estava vazia, mas a floresta não. Figuras estavam entre as árvores, suas formas mal visíveis na luz que se apagava. Não se moviam, não faziam som algum, apenas observavam. Conseguimos chegar a Porto Seguro na manhã seguinte, exaustos e tremendo. O nado noturno em águas geladas quase nos custou caro, ambos sofrendo de hipotermia leve quando finalmente alcançamos a costa. O barco do capitão estava amarrado no cais, mas ele não estava em lugar nenhum. Quando contamos aos moradores o que havia acontecido, eles trocaram olhares desconfortáveis. Mais tarde, descobrimos que o capitão parecia genuinamente confuso quando perguntaram sobre nós. Ele jurava não ter levado ninguém à ilha naquela semana. Ninguém vai à Ilha dos Ventos, disse um dos pescadores mais velhos. Por que não? Rafael exigiu saber. O homem hesitou antes de responder. É amaldiçoada. Sempre foi. Pessoas desaparecem por lá. Barcos não voltam. A melhor coisa que vocês podem fazer é esquecer que estiveram lá. Eu gostaria de poder esquecer, mas durante este ano que se passou, de vez em quando ainda ouço aqueles murmúrios novamente, suaves, distantes, chamando meu nome. E sei que a ilha não se esqueceu de mim. As luas de mel deveriam ser uma celebração, o primeiro capítulo de uma nova vida. A nossa começou assim mesmo, cheia de amor e promessas. Mas ao final daquela semana, eu não tinha mais marido, apenas perguntas sem resposta e um vazio em minha vida que ainda não consigo preencher. Me levou 3 anos para conseguir escrever isso. Mesmo agora, as lembranças parecem mais um pesadelo do que algo que realmente aconteceu. Mas aconteceu de verdade, e se eu não contar essa história, tenho medo que ela vá me assombrar para sempre. Tudo começou com uma oferta boa demais para ser verdade. Eduardo e eu estávamos no meio do caos dos preparativos do casamento quando encontramos o anúncio. Sonhávamos com uma lua de mel no interior da Itália. Mas entre os custos do casamento e nossas economias limitadas, não podíamos pagar por nada parecido com o que queríamos. Uma noite, Eduardo encontrou um hotel pequeno e elegante na internet. Chamava-se Villa della Luna, a Vila da Lua. As fotos mostravam uma propriedade elegante coberta de era, aninhada entre as colinas verdes da Toscana. Havia janelas de pedra em arco, jardins exuberantes e até mesmo uma piscina privativa. Era tudo com que sonhávamos, e o preço era surpreendentemente acessível. Acessível demais. Lembro de levantar as sobrancelhas enquanto Eduardo lia o anúncio em voz alta. "Por que é tão barato?" perguntei. Ele deu de ombros. "Talvez seja novo, tentando conseguir boas avaliações." Eu queria acreditar nisso. Deus sabe que eu queria acreditar. Fizemos a reserva naquela mesma noite. A vila era tão deslumbrante quanto as fotos prometiam.
Chegamos após um longo voo e uma viagem de carro ainda mais longa. Quase chorei quando a vi. O sol do fim da tarde banhava a propriedade em luz dourada, fazendo a fachada de pedra brilhar. O ar cheirava a lavanda e alecrim, e os únicos sons eram o canto distante de pássaros e o farfalhar das oliveiras. A equipe nos recebeu calorosamente, talvez até com entusiasmo demais. O gerente, um homem magro, com um sorriso que nunca alcançava seus olhos, insistiu em carregar pessoalmente nossas malas. Notei como seu olhar se demorou em mim por tempo demais, como se estivesse avaliando algo. Mas descartei essa sensação. Estava apenas cansada da viagem. Nos mostraram nosso quarto, uma suíte espaçosa com uma cama de dossel e uma varanda com vista para as colinas. Na parede havia fotografias antigas da vila, algumas com rostos estranhamente desfocados, como se o fotógrafo tivesse se movido no momento do clique. Isso é perfeito, disse Eduardo, me puxando para seus braços. E pelos primeiros 2 dias, realmente foi. Passeamos pelos jardins, nadamos na piscina e comemos deliciosas refeições italianas. No entanto, à noite, o silêncio da vila era quase opressivo. Não havia outros hóspedes visíveis, apesar do gerente mencionar que o hotel estava cheio. No 3º dia de nossa semana na vila, encontramos a porta. Estava escondida no final de um corredor estreito no térreo, atrás de uma cortina de era espessa que havia crescido ao longo da parede interna. Estávamos explorando o local, admirando seus móveis antigos e afrescos detalhados, quando Eduardo notou a era balançando levemente, como se houvesse uma brisa por trás dela. Ele a afastou para revelar uma porta de madeira antiga, sua superfície marcada e desgastada pelo tempo. "O que você acha que tem lá dentro?" ele perguntou sorrindo. "Provavelmente um armário de limpeza", eu disse, mas não acreditava nisso. A porta não tinha maçaneta, apenas uma fechadura. Eduardo tentou empurrá-la, mas não se moveu. "Está trancada", disse ele, inclinando-se para espiar pela fechadura. "O que você vê?" perguntei. "Nada", ele respondeu. "Está completamente escuro." Um arrepio desceu pela minha espinha. Havia algo errado com aquela porta, mas eu não conseguia identificar o quê. "Vamos embora", eu disse, puxando-o. Ele riu. "Você está com medo de uma porta?" "Não", menti. "Só acho que não deveríamos ficar bisbilhotando." Ele deixou para lá, mas eu sabia que estava intrigado. Naquela noite acordei com o som de passos. A princípio, pensei que fosse Eduardo, mas quando estendi a mão para ele, ainda estava na cama ao meu lado, respirando lenta e profundamente. "Eduardo", sussurrei, sacudindo-o para acordar. "Você está ouvindo isso?" Ele gemeu, virando-se. "Provavelmente é só a equipe do hotel." Não pareciam passos da equipe. Eram suaves, mas determinados, movendo-se pelo corredor fora do nosso quarto. Pararam bem diante da nossa porta, seguidos por um longo silêncio. Depois continuaram, desaparecendo na distância. Na manhã seguinte, perguntei na recepção se alguém havia estado limpando durante a noite. A mulher atrás do balcão me deu um olhar confuso. "Não", ela disse. "Não incomodamos os hóspedes depois do jantar." Contei a Eduardo o que ela disse, mas ele descartou a preocupação. "Prédios antigos fazem barulho", ele disse. Mas eu não estava tão certa. Por um momento pensei ter visto o gerente nos observando de longe, mas quando olhei novamente, ele havia desaparecido. No dia seguinte, Eduardo não conseguia parar de falar sobre a porta. Ele queria ver o que estava escondido atrás dela, convencido de que havia alguma parte escondida da história da vila, esperando para ser descoberta. "E se for uma adega?" disse ele. "Ou uma sala secreta?" "E se não for nada?" respondi exasperada. "Por que você não consegue simplesmente esquecer isso?" Mas ele não conseguia. Naquela tarde, enquanto eu lia na varanda, ele desapareceu. Quando voltou, estava segurando uma antiga chave de ferro. "Onde você conseguiu isso?" perguntei, me sentando. "Encontrei na biblioteca", ele disse sorrindo. "Estava em uma gaveta pequena atrás de alguns livros." "Você roubou?" "Não", ele disse. "Estava simplesmente ali."
Não é como se alguém estivesse usando. Eu queria discutir, mas sabia que seria inútil. Eduardo tinha um jeito teimoso, e uma vez que colocava algo na cabeça, não havia como fazê-lo mudar de ideia. Esperamos até o anoitecer. Eu não queria ir com ele, mas a ideia de ficar sozinha no quarto era ainda pior. Além disso, estava preocupada com o que ele poderia encontrar sozinho. A vila estava estranhamente silenciosa enquanto caminhávamos até a porta, o brilho fraco de nossa lanterna lançando longas sombras nas paredes. A era estava úmida e fria quando Eduardo a afastou, revelando a porta. Ele inseriu a chave na fechadura e girou. O clique ecoou pelo corredor vazio. A porta rangeu, revelando uma escada estreita de pedra que descia em espiral para a escuridão. "Fique aqui", disse Eduardo pisando nos degraus. "De jeito nenhum", eu disse agarrando seu braço. "Se você vai, eu vou também." O ar ficou mais frio à medida que descíamos. O leve cheiro de terra úmida e algo mais, algo doce e pútrido, ficando mais forte a cada passo. O feixe da lanterna saltava das paredes de pedra, iluminando entalhes antigos que faziam meu estômago revirar. Espirais, olhos e símbolos que eu não reconhecia. No final da escada, nos encontramos em uma pequena sala circular. As paredes estavam alinhadas com prateleiras, e nessas prateleiras havia frascos, centenas deles. Estavam cheios de um líquido amarelado e turvo que brilhava fracamente à luz da lanterna. Dentro de cada frasco havia algo vagamente humano: ossos, dentes e fragmentos do que poderia ter sido pele. O cheiro era insuportável, uma mistura de produtos químicos e decomposição. "Meu Deus", sussurrei, recuando e cobrindo o nariz com a manga da blusa. Eduardo se aproximou, levantando a lanterna para um dos frascos. "O que é isso?" ele murmurou, sua voz tremendo apesar de sua curiosidade. Antes que eu pudesse responder, ouvimos um sussurro fraco vindo das paredes. Ficou mais alto, circulando a sala até parecer que o próprio ar estava vivo com vozes. "Precisamos ir", eu disse, agarrando o braço de Eduardo, mas ele não se moveu. Seus olhos estavam fixos na parede distante, onde uma porta idêntica à de cima estava ligeiramente entreaberta. "Não", implorei, puxando-o com mais força. "Eduardo, vamos voltar. Algo está muito errado aqui." Mas ele já estava caminhando em direção à porta, como se estivesse hipnotizado. Eu o segui, meu coração acelerado. Não podia deixá-lo ir sozinho, apesar do medo que me congelava por dentro. Além da porta havia outra escada, mais estreita e íngreme que a primeira. Levava a um corredor longo e baixo, iluminado por uma luz fraca e tremeluzente no fim. No final do corredor havia uma sala. Eduardo entrou e eu o segui, minha mão apertando a dele firmemente. A sala estava vazia, exceto por uma única cadeira no centro. Na cadeira havia um pacote de tecido branco. Eduardo se inclinou, desembrulhando-o. Era um vestido de noiva e, debaixo dele, havia uma foto nossa. Aquela foto tinha sido tirada apenas 4 meses antes, durante nosso noivado. Como poderia estar ali? "Eduardo, vamos embora agora", sussurrei, puxando seu braço com toda a minha força. Ele se virou para mim, mas seus olhos estavam diferentes, vazios, como se algo tivesse sido drenado dele. Antes que pudesse reagir, as vozes ao nosso redor cresceram até se transformarem em um rugido ensurdecedor. Não me lembro exatamente do que aconteceu depois, apenas flashes. Eduardo sendo puxado para longe de mim, por sombras nas paredes, meus próprios gritos ecoando no corredor. A sensação de mãos frias me agarrando, me puxando para trás. Corri às cegas, tropeçando nos degraus. Meu único pensamento era escapar. A próxima coisa que soube foi que estava de volta ao nosso quarto, a porta trancada e com ferrolhos atrás de mim. Mas Eduardo não estava comigo. Esperei por horas, chamando por ajuda, rezando para que ele aparecesse. De manhã, relatei seu desaparecimento à equipe. Suas expressões pareciam ensaiadas, preocupação superficial que não alcançava seus olhos.
O gerente chamou a polícia, que chegou horas depois. Os policiais vasculharam a vila e as colinas ao redor, mas não encontraram nenhum vestígio de Eduardo. Quando os levei até a porta coberta de era, ela estava lá, mas quando abriram, encontraram apenas uma parede de tijolos sólidos. Eles olharam para mim como se eu estivesse louca. Não havia escada alguma, disse um dos policiais. Senhora, tem certeza de que não sonhou com isso? Deixei a vila no dia seguinte, completamente arrasada. A equipe ofereceu condolências vazias enquanto eu partia, seus olhares me seguindo até o carro. 3 anos se passaram e o vazio que Eduardo deixou continua me perseguindo. Não sei o que aconteceu com ele e acho que nunca saberei. Mas às vezes, tarde da noite, quando a casa está completamente silenciosa, ouço sussurros vindos das paredes. E me pergunto se ele ainda está lá embaixo, preso naquela sala, ou se tornou parte daquela coleção macabra de frascos nas prateleiras. Nossa lua de mel não deveria ser nada extravagante. Com nosso orçamento modesto, decidimos por um refúgio tranquilo e pouco conhecido para celebrar nossa nova vida juntos. Sofia encontrou a oferta, um resort numa ilha privada com apenas 10 pequenos chalés. Parecia tranquilo, bonito, perfeito para nós. O site do resort destacava a privacidade e o romance. Sem multidões, sem distrações, apenas extensões de praias de areia branca e águas azul turquesa. O lugar se chamava Ilha do Silêncio, e o nome por si só soava como algo saído de uma história romântica. Mas ninguém nos alertou sobre as sombras. Chegamos à Ilha do Silêncio numa terça-feira abafada. A balsa nos deixou em um pier de madeira, que rangia de forma assustadora com cada onda. A água estava calma, mas havia algo incomum em sua quietude, como se o próprio oceano estivesse prendendo a respiração. O gerente do resort, um homem bronzeado chamado Marcos, nos recebeu com um sorriso forçado. "Bem-vindos ao paraíso", ele disse, sua voz alegre mas vazia. Seus olhos desviaram para o céu, onde nuvens escuras pairavam, apesar da previsão prometendo tempo bom. Lembro de olhar para Sofia, que me deu um sorriso tranquilizador. "Vai ser incrível", ela sussurrou, apertando minha mão. Sofia sempre foi a racional entre nós, a que encontrava explicações lógicas para tudo. Seguimos Marcos até nossa cabana, um abrigo aconchegante entre palmeiras balançantes. Era simples, mas encantador, com uma rede na varanda e uma vista do mar que parecia saída de um cartão postal. "Os outros hóspedes?", comecei a perguntar, notando o silêncio ao redor. "Temporada baixa", Marcos respondeu rapidamente. "Vocês têm sorte, terão a ilha quase só para vocês." Ele sorriu de um jeito que não chegou aos olhos e se afastou antes que pudéssemos fazer mais perguntas. No primeiro dia, tudo parecia normal. Desfizemos as malas, exploramos a praia e tiramos fotos divertidas para celebrar o início da nossa lua de mel. Mas quando o sol começou a se pôr, não consegui afastar a sensação incômoda de que algo não estava certo. Começou com as sombras, ou melhor, com a falta delas. Notei isso enquanto caminhávamos pela orla, observando o horizonte se transformar em um laranja vibrante. A sombra de Sofia se estendia longa e fina à sua frente, mas quando olhei para o chão, a minha não estava lá. "Ei, estou parecendo estranho para você?", perguntei, tentando soar casual. Sofia virou-se, olhando para mim. "Não, por quê?", apontei para a areia. "Sem sombra." Ela riu, pensando que eu estava brincando, mas quando viu o espaço vazio onde minha sombra deveria estar, seu sorriso desapareceu. "Isso é inquietante", ela disse devagar. Talvez seja apenas o ângulo do sol, mas sua voz tinha um tom de incerteza. Ficamos olhando para o chão, esperando minha sombra aparecer, mas a areia continuou vazia. "Que esquisito", ela disse finalmente, forçando uma risada. "Talvez seja uma vantagem da lua de mel, viver sem sombra." Sorri, mas a preocupação começava a crescer na minha mente.
Naquela noite, não consegui dormir. A cama era confortável, mas havia algo na escuridão que parecia errado. Era profunda demais, pesada, como se a própria noite estivesse pressionando contra as janelas. Sofia dormia tranquilamente ao meu lado, respirando suavemente, mas eu continuava ouvindo sons fracos lá fora, um arrastar suave, como passos na areia. Em um momento, pensei ter ouvido murmúrios baixos e confusos, mas quando abri a porta para verificar, a praia estava vazia. Fiquei na varanda, observando o oceano. O luar brilhava sobre a água, mas não alcançava a costa. A praia, nossa cabana, as árvores, tudo estava envolvido por uma escuridão sem sombras. E então vi uma figura parada na beira da água. Estava longe demais para que eu pudesse ver detalhes, apenas o contorno vago de uma pessoa. Pensei que pudesse ser outro hóspede, apesar de Marcos ter dado a entender que estava quase vazio, mas algo na maneira como ficava completamente imóvel, olhando para a frente, me causou arrepios. "Olá!" chamei, minha voz tremendo ligeiramente. A figura não se moveu. Desci da varanda, mas assim que meus pés tocaram a areia, a figura virou-se e desapareceu na água sem fazer barulho. Na manhã seguinte, contei a Sofia o que tinha visto. "Provavelmente era só alguém tomando um banho noturno", ela disse. Mas percebi que ela não acreditava nisso. Estava tentando ficar calma por minha causa, mas havia uma tensão em seus ombros que não estava lá no dia anterior. Decidimos passar o segundo dia explorando a ilha. Marcos havia mencionado trilhas e enseadas escondidas, e pensamos que um pouco de ar fresco nos ajudaria a esquecer a estranheza da noite anterior. A ilha era bonita, mas não parecia viva. As árvores mal se moviam com a brisa, e os pássaros estavam estranhamente silenciosos. Até os insetos pareciam evitar os caminhos por onde andávamos. Na recepção, passamos por uma parede com fotos antigas. Um quadro amarelado mostrava a ilha no século passado. Notei uma legenda desbotada mencionando algo sobre náufragos e almas perdidas, mas Marcos apareceu repentinamente, colocando-se na minha frente quando tentei ler mais. "Procurando algo específico?" perguntou, seu sorriso não combinando com a frieza nos olhos. "Só curiosidade sobre a história da ilha", respondi. "Alguns segredos é melhor deixar em paz", ele murmurou, quase para si mesmo. Mais tarde, encontramos um velho poço de pedra escondido entre palmeiras. As pedras estavam cobertas de musgo e uma corrente enferrujada pendia sobre a borda. "Assustador", Sofia comentou, olhando para dentro. "Será que ainda funciona?" Peguei uma pedra próxima e a joguei no poço. Esperamos pelo som dela batendo no fundo, mas não ouvimos nada, apenas silêncio. Sofia recuou, franzindo a testa. "Vamos seguir em frente." O restante do dia transcorreu num silêncio tenso. Sofia e eu mal conversamos durante o jantar, ambos revivendo mentalmente o estranho encontro com o poço. A sensação de sermos observados nos acompanhou até voltarmos à cabana. Na terceira noite, os murmúrios começaram. Desta vez, Sofia também os ouviu. Estávamos deitados na cama quando o som começou, fraco e distante, como vozes carregadas pelo vento. No início, achei que fosse o mar, mas à medida que os ruídos aumentavam, ficou claro que não eram sons aleatórios. Eram palavras. "Você está ouvindo isso?" Sofia sussurrou, segurando meu braço. Concordei com a cabeça, coração acelerado. As vozes pareciam vir de todos os lados, circulando a cabana. Não conseguia entender o que diziam, mas o tom era urgente, quase suplicante. "Fique aqui", disse pegando a lanterna. "De jeito nenhum", Sofia respondeu, me seguindo quando abri a porta. A praia estava vazia, mas os sussurros não pararam. Ficaram mais altos, mais agitados, como se tivéssemos interrompido algo que não deveríamos ouvir. E então vimos as pegadas. Espalhavam-se pela areia em todas as direções, dezenas delas, talvez centenas, descalças, como se alguém estivesse correndo em círculos ao redor da nossa cabana. "Vamos voltar para dentro", Sofia pediu, sua voz tremendo. Trancamos a porta e não dormimos pelo resto da noite.
No quarto dia, notei algo ainda mais perturbador. Enquanto observava as figuras distantes na praia, percebi que nenhuma delas projetava sombras, assim como eu não tinha mais a minha. Quando comentei com Sofia, ela parecia mais preocupada do que assustada. Acho que tem algo errado com este lugar, ela murmurou. E tem relação com aquele poço. Nada aqui parece seguir as regras normais. Decidimos investigar mais sobre a ilha, mas a pequena biblioteca do resort estava fechada com um aviso de manutenção. Quando perguntamos a um funcionário quando seria reaberta, ele simplesmente se afastou sem responder. No quinto dia, estávamos desesperados para ir embora. Fui à recepção pedir a Marcos uma saída antecipada, mas ele apenas me olhou com uma expressão vazia. "Vocês não podem sair", ele disse sem emoção. "Como assim não podemos sair?" Perguntei irritado. "O barco só vem uma vez por semana", ele explicou. "Vocês sabiam disso quando fizeram a reserva." Eu não sabia disso. O site não havia mencionado nada sobre uma balsa semanal. "Você está escondendo algo", falei, minha voz se elevando. Marcos apenas sorriu. "Aproveitem o resto da estadia. Alguns convidados nunca vão embora." Essa última frase me gelou. Quando contei a Sofia, ela, normalmente tão racional, começou a chorar. "Precisamos sair daqui", ela disse. "Tem algo muito errado com esta ilha e com as pessoas que estão aqui." Aquela noite foi a pior. Os sussurros se transformaram em gritos altos e profundos que enchiam o ar como uma tempestade. As paredes da cabana tremiam e as luzes piscavam. Sofia chorava, agarrada ao meu braço, enquanto o som se tornava ensurdecedor. E então, tão repentinamente quanto começou, parou. Silêncio absoluto. Abri a porta e a praia estava vazia, mas ao longe, na beira da água, estava a mesma figura que eu tinha visto antes. Só que desta vez havia duas. E agora eu podia ver claramente. Elas não tinham sombras, assim como eu. Para nossa surpresa, a balsa chegou na manhã seguinte. Não questionamos, apenas corremos para o pier com nossas malas. Marcos não se despediu quando partimos, apenas ficou no pier, nos observando com aquele mesmo sorriso vazio enquanto o barco se afastava. "Eles cumpriram seu papel", ouvi o capitão do barco murmurar enquanto observava Marcos. "O que você disse?" perguntei. "Nada", ele respondeu rapidamente, desviando o olhar. Olhei para trás, para a ilha, e por um momento pensei ter visto dezenas de figuras paradas nas sombras das árvores, seus olhos vazios fixos em nós. Quando elas começaram a caminhar em direção ao pier, Marcos virou-se e acenou para elas como se tivesse cumprido alguma obrigação sombria. Nunca mais falamos sobre a Ilha do Silêncio, mas às vezes, tarde da noite, ouço os murmúrios do mar e sinto a ausência da minha sombra em dias ensolarados. Meses depois, recebemos um postal sem remetente, apenas uma foto da Ilha do Silêncio e no verso, escrito com uma caligrafia desconhecida: "Vocês deixaram algo para trás. Está na hora de voltar."